Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. João capítulo 20, versículo 1. Quando você encontrar, diga aleluia. É um texto conhecido, deve estar grifado na sua Bíblia, mas vamos extrair algo do Espírito aqui para nós. João 20, verso 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, diga comigo, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, fala comigo assim, e os dois corriam juntos, isso. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Olha para o teu irmão e diga para ele: tornaram os discípulos para casa. Olha para você mesmo agora e fala: tornaram os discípulos para casa. Isso, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria, ou no hebraico, Miriam. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Diga: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Texto lindo, conhecido, você deve ter lido diversas vezes. Eu queria que você imaginasse a sensação que esses homens e essas mulheres tiveram nesse momento. Homens e mulheres que creram em Jesus, caminharam com Jesus. Interessante que a experiência foi fantástica. Eles levantaram para visitar o sepulcro num lugar que denota, que aponta para mim, para você, o lugar e a hora que nós devemos nos achegar ao Senhor. Nós sempre falamos aqui na comunidade, sempre procuro ensinar. A Bíblia tem um texto que diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada, esses me encontram. Por que de madrugada? Porque de madrugada a esfera espiritual está limpa. Eu sempre uso o exemplo do rádio.
Se você liga o rádio durante o dia, você pega as frequências que estão mais próximas de você. Mas se você ligar rádios à noite, você vai pegar frequências que estão muito longínquas de você. É porque o número de lâmpadas, o número de ativação elétrica que está na atmosfera diminui bastante nesse horário. Então ele fica limpo, então a frequência consegue andar. E nós acabamos nos esquecendo muitas vezes de que mundo espiritual não habita apenas dentro de mim, porque dentro de mim habita o espírito. O mundo espiritual está se movendo acima do meu cabelo. Por isso que, na verdade, nós devemos aprender a nos mover nas madrugadas. Por isso precisamos aprender a matar, a sacrificar a nossa carne e buscar ao Senhor enquanto tudo está calmo. Porque quando o dia amanhece, logo vem sobre mim e sobre você uma repentina perturbação. Que perturbação é essa? Daquilo que você tem, que nós temos, que eu tenho para fazer, para executar. Aí nós corremos para cá, corremos para lá, e o nosso tempo de canalizar, de sintonizar, de entronizar a presença de Deus em nós diminui absurdamente. Mas nós temos essa mania de achar que o nosso físico precisa descansar. E na verdade, há descanso em mim, há descanso em você, quando o nosso espírito está na presença de Deus. Diga isso para o teu irmão: há descanso em mim, há descanso em você, quando nós estamos na presença de Deus. Então entenda que o profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles sobem como asas, ou seja, há descanso para nós. Quando nós subimos na presença de Deus, há descanso. Você pode repetir isso? Quando eu subo na presença de Deus, há descanso para mim. E eu insisto nisso quase todos os cultos aqui, porque é necessário que você grave isso e não deixe seu inimigo te roubar mais. Ele prende a mim e a você. Nosso adversário tem esse propósito, ele tem essa meta, ele tem esse alvo de prender a mim e a você na terra, porque ele não deseja que eu e você alcance ou entenda as coisas do céu. E quando nós olhamos para os textos da palavra, quando nós olhamos para as sagradas escrituras, nós vemos que essa sempre foi a artimanha do inimigo. Quando eu olhei para esse texto, quando eu fiquei estudando esse texto, até falava para os irmãos ontem à noite, falei: se o Senhor me manter na mesma condução, o Senhor tem uma palavra tremenda para nós entendermos acerca da nossa vida espiritual. Queridos, há alguns cultos, ou já há alguns meses, porque não já há um ano, eu venho insistindo aqui nessa casa de oração, para que você entenda que você não pode estar aqui apenas como um frequentador. Você não pode vir aqui como um santo pedinte, porque você precisa que Deus resolva o seu problema. Você precisa estar vindo aqui, porque você ama dar a sua vida, dar o seu tempo, a sua disposição, como culto de louvor ao Senhor, para que você receba as armas de guerra, e você seja um agente de transformação aonde você está plantado, porque aonde a luz de Cristo chega, as trevas são abolidas em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: aonde a luz de Cristo chega, fala, as trevas são abolidas. Mas o que a gente vê de vez em quando? O crente chega num lugar, ele logo se diz fraco, não consegue lutar, não consegue orar, quando não fala que está frio, porque não aguenta. Isso significa que a nossa intensidade de busca às coisas que Deus pode nos dar é muito maior, muitas vezes, do que o desejo de se relacionar com Ele e de buscar intimidade. Não venha na igreja achando que no meio dos louvores, no meio da pregação, ou no momento de uma oração, de liberação de atos proféticos, você vai ser cheio da presença, porque você não vai. Diga para o teu irmão: aqui dentro da igreja, você não vai ser cheio da presença. Aqui dentro da igreja, você vai ser investido de poder. Porque o que manifesta no nosso meio, enquanto estamos todos juntos como corpo, como igreja, é o poder dele. A presença vai se manifestar quando você se retira sozinho com ele. Por que Jesus, ele se movia com autoridade para fazer as suas curas, realizar os milagres e para ensinar os discípulos? Porque quando era necessário, ele se retirava num lugar de intimidade, buscar a presença do Pai. E nós muitas vezes deixamos para orar somente nos cultos, deixamos para louvar somente nos cultos, achando que nós estamos aqui como um santo barroco bonito, apesar de, olha para o teu irmão, vê que santo bonito do seu lado, olha, fala para ele: santão. Se for mulher, fala santona. Olha que lindo. Todos nós somos santos aqui dentro, mas na verdade a nossa relação com o Senhor, ela não pode ser como muitos casais a gente vê. Vive em pé de guerra dentro de casa e na rua tem uma vida de aparência. Não adianta nada na igreja, nós temos vida de aparente de ser crentes, que tem vida com Deus, e quando sai da igreja, esquece que Deus é o seu maior relacionador. Não adianta
adianta a gente querer viver uma vida espiritual ou cristã de aparência, porque no céu não vive de aparência, no céu se vive daquilo que se professou aqui na terra. Desejo de querer ser a noiva de Cristo. A propósito, quantos são noiva? Então eu queria que você observasse a riqueza que tem nesse texto para mim e para você. Eu queria que você observasse o grande ensinamento que há aqui. Havia um desejo, irmãos, imenso na Maria, de estar com o seu Senhor. Diga comigo, estar com o seu Senhor. Prova disso que ninguém vem a ela. Nenhum anjo vai lá e acorda ela de madrugada e fala, vai lá buscar o seu Senhor. Nenhum anjo chega lá, cutuca ela com espada e fala, vai lá no sepulcro ver se acha ele. Não, havia um desejo, porque quando ela caminhava com ele, o que ele falava, o que ele ensinava, produziu coisas dentro da vida dela, mudou a vida dela. Ela tinha uma vida marcada, o Senhor transforma a vida dela, ela se encontrou com o Senhor, houve uma mudança, porque eu entendo que todos aqueles que se encontram com o Senhor, e genuinamente há uma transformação que eles nunca mais querem ser a outra pessoa. Quantos se encontraram com Jesus? Quantos querem manter essa vida com o Senhor? Maria entendeu o que ela precisava, e ela sai, vai até o sepulcro, no horário que denota para mim e para você o lugar do relacionamento, o horário do relacionamento. E quando ela chega no sepulcro, qual é a visão que ela tem da história que você conhece? A pedra foi removida. E, irmãos, eu me converti ao Evangelho em 1997. Desde 1997, quando eu me converti, eu desejava absurdamente ir para Israel. Em 2013, pela misericórdia, essa igreja me mandou para lá. E quando eu cheguei no jardim do túmulo, que eu cheguei nesse lugar, é um reguinho, assim, um lugar feito de pedra, aonde a pedra que foi colocada, ela foi rolada, porque a porta dos sepulcros era uma pedra que rolava. Quando você chega ali, a pedra não está ali, supostamente tem um desenho de uma, mas quando você adentra aquela porta, e você entra no lugar suposto, porque os arqueólogos dizem ser lá, aonde Jesus foi colocado, eu não sei, queridos, é uma coisa muito difícil de explicar para você, mas eu entrei rindo, com máquina fotográfica na mão, clec, 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 mas de repente, quando chegou a minha hora de sair, porque as pessoas querem entrar, é um lugar pequeno, quando eu saí, eu olhei para mim, a minha camisa estava toda molhada, de tanto que eu chorei. É uma atmosfera impressionante, é um jardim bonito, mas quando você chega, você não vai direto para o túmulo, você vai lá no Gólgota, você vai lá no Monte Caveira, você vai lá ver o lugar do sacrifício, você vai lá ver o lugar que ele disse, não, eu morro por eles, porque eu sei que eles vão testificar lá na frente. Quando você chega naquele lugar, dá angústia em você. A profetisa Marta testemunhou a mesma coisa comigo. Quando ela chegou de lá, ela falou, Paulo, esse lugar é terrível, esse lugar é sombrio, e é no mesmo lugar, você está no mesmo lugar, mas ali tem um peso, e quando você sai de lá, você vai para o sepulcro, você vai para o túmulo, é um lugar, eu quero que você entenda, se para nós hoje, 2015 anos depois, é algo que mexe com a gente, você imagina o que não foi para essa mulher, chegar ali, ela viu, irmão, o corpo ser colocado ali dentro, então ela viu a pedra ser removida, qual foi o sentimento que invadiu a ela? Não, espera um pouco, eles odiavam tanto ele, que agora querem esconder também o corpo dele, destruiu, o que ela faz? Ela volta correndo, e anuncia para os discípulos, olha, o túmulo está vazio, olha, não está mais lá, aí, eu quero que você olhe comigo, por favor, a partir do versículo 3, que é onde o Senhor tem pérolas, para mim e para você, diga para o teu irmão, o culto vai começar para você agora, olha o versículo 3, então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro, então ela chegou lá, anunciou, e quem foi? Pedro e João. O João, chegou o momento que o Senhor chama ele de Boanerges. Boanerges, a palavra traduzida significa filho do trovão. O João tinha uma palavra pesada, o João tinha uma palavra amarga. O João chegou a querer rogar ao céu para que o Senhor destruísse o povo. O João, discípulo amado, aquele que sentava e reclinava a cabeça no peito de Jesus, esse João. Quando ele se encontrou com Jesus, ele era um homem ruim. Fala para o teu irmão, o João era um homem ruim. Fala assim para ele, qualquer semelhança é pura coincidência. Amém?
É um homem amargo, se encontrou, se transformou. Então o João, quando Jesus está na cruz, você conhece o texto, foi o único dos discípulos, com exceção da Maria, que ficou aos pés da cruz, porque ele escolheu ficar juntinho do Senhor. Ele ficou ali, ele não se escandalizou, ele viu o Senhor arrebentado, moído, e quando a gente fala de Jesus, não tem como não pensar nisso. Quando os homens batiam com chicote nos escravos, os chicotes tinham nas suas pontas um chumbo e um osso de carneiro. Por quê? Porque quando eles batessem nas costas das pessoas, o chumbo, a bola de chumbo entrava nas costas, e o osso de carneiro puxava a carne para fora. A Bíblia diz que o Paulo tomou 5 quarentenas menos uma. Ou seja, podia bater num homem 40 vezes. Se batesse 40 vezes, podia bater mais. O Paulo era teimoso. Então bateram 39. Deixa esse perturbado para lá. Bateram no Paulo 4 vezes 39 e mais uma de 40. Paulo apanhou muito por causa do Evangelho. Por isso que ele disse para os discípulos: eu trago no meu corpo a marca do meu apostolado. E apóstolo, nós que somos ministros, nós não merecemos fama, nós morremos pelo Evangelho, nós morremos pela palavra. Diga isso para o teu irmão: você nasceu para morrer pela palavra. Então, queridos, nós precisamos entender como Jesus estava desfigurado, bateu no peito: eu sou filho de Deus, eu sou rei. E amados, a figura que os homens tinham de rei era de Davi e de Salomão. Reino poderoso, reino rico, reino que tinha carros, que tinha joias, que tinha ouro. Davi oferta ao Senhor ouro de sua propriedade particular, ouro de Ofir, de extrema qualidade, para a construção do templo. Era essa a visão que o povo tinha. Porém, quando nós chegamos lá em Malaquias, o Senhor para de falar com o seu povo durante 400 anos. Aí surge João Batista. Então quando Jesus vem, o povo fala assim: como é que esse homem pode ser filho de Deus assim, andando no meio dos pobres, dos miseráveis, trajando uma roupa qualquer, não tem carro? Pelo contrário, o dia que ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, e vindo em verdadeiros carros grandiosos, vem sentado numa jumenta, o animal mais desprezível da época. Como é que esse homem pode ser filho de Deus? Ninguém acreditava, mas o João não. O João ficou ali, juntinho e pertinho da cruz. O João, ele narra bem aquela frase que eu falo para as pessoas que eu batizo no Rio. Quando eu vou virar as pessoas, antes de eu batizar, eu digo para elas: você está fazendo isso de livre e espontânea vontade, ou alguém está te obrigando? Não, estou fazendo de livre e espontânea vontade. Aí eu digo para elas: podem todas as pessoas que estão à sua volta abandonarem Jesus. Você não abandona Jesus por nada. Elas falam: não abandono Jesus por nada. Dos vários que eu já batizei, alguns eu não sei onde estão mais. A escolha do João foi: eu não abandono Jesus, eu não largo Jesus, eu não mudo minha trajetória por nada. A propósito, olha para o teu irmão e diga para ele: você não larga Jesus por nada. Engrossa a voz e fala: nem pelas suas crises, nem pelas suas dores, nem pelas suas frustrações. Fala para ele: nem pelas suas decepções, nem pelas dificuldades financeiras. Fala para ele. Fala: você não tem vontade de pisar no Egito de novo, não? Quantos não tem mais? Querido, Jesus é o que eu preciso, Jesus é o que você precisa. Ele é o único combustível que nós necessitamos. E quando eu falo de combustível, eu levo para o meu carro, levo para o seu carro e meu carro não deve andar a água, anda. Se tiver alguém que está fazendo isso, me ensina a fé e a fórmula. Mas você precisa passar no posto e abastecer. Se você se julga um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se você anda sem se abastecer em Cristo, tem alguma coisa errada no relacionamento. Talvez está usando um combustível adulterado. Então, por favor, olhe para esse texto e veja que os homens que caminharam juntamente se preparam para ir até o lugar aonde estava Jesus. Mas aí, no versículo 4, os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quando eu olhava para esse texto, o Senhor me disse assim: Paulo, esses dois aqui demonstram os tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Eu disse: mas como? O que tem nesses tipos de pessoas aí, como o Pedro e o João? Porque eles foram até o sepulcro, eles disseram: não, todos correm. Porque os dois correram juntos,
Mas aí, se você olhar mais adiante um pouquinho, um correu mais na frente do outro. O João, por ser mais novo, correu mais aceleradamente. Então ele chegou lá no sepulcro primeiro do que o Pedro. O Pedro chega mais cansado, um pouco mais de idade. E olhando para esses dois personagens, o Senhor me mostrou dois tipos de pessoas dentro da igreja. Quer ver só onde está? O primeiro, versículo 6. Chegou, pois, versículo 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Repete isso comigo, todavia não entrou. Olha para mim, todos nós estamos correndo a nossa carreira. Todos nós estamos correndo para os braços de Jesus. Porém, quando os dois discípulos chegam, um chega na frente. Ele chega, olha, mas não entra. É a primeira pessoa que está na igreja. Ela corre, ela quer estar na igreja, mas ela quer apenas receber aquela palavra que está sendo ministrada naquela hora, e ela não quer entrar no nível de relacionamento. Ela não quer entrar no nível de intimidade. Ela não quer entrar num nível de responsabilidade no reino. Porque quanto mais o Senhor te dá, mais o Senhor te cobra. E quando eu olhei para isso, eu olhei para esse texto e me apavorei. Porque quem é o primeiro discípulo que chega, olha e não entra? O João. O homem que reclinava o peito. Então não adianta nada carregar a Bíblia. Não adianta nada cantar louvores. Não adianta nada salmodiar o Senhor e não se relacionar com Ele. Não adianta nada frequentar a igreja, todos os cultos que a igreja tem, mas não se apresenta, não entra para buscar uma intimidade ou um relacionamento muito maior. O João chegou, olhou no sepulcro e não quis entrar. Existem muitas pessoas nas igrejas assim. Elas correm porque querem uma cura. Elas correm porque querem uma bênção. Elas correm porque querem que Deus quite os seus carnês. Elas correm porque elas querem casas. Elas correm porque elas querem carro. Elas querem tudo resolvido, mas elas não querem peso de responsabilidade. Quando Jesus disse, quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz, Ele colocou uma palavra muito séria ali, que dá uma frase: tome a sua cruz todo dia e siga-me. Tomar a sua cruz não é castigo, tomar a sua cruz não é sacrifício, mas é obediência. É você renunciar a você todos os dias por causa dele. É você renunciar todos os dias por causa do amor do reino, por amor às almas, por amor às pessoas. E quantos de nós, amados, estamos correndo a esse ano de 2015, 2014, eu sei lá quanto tempo, correndo em busca de coisas de si mesmo? Quantos de nós corremos, mas não entramos num nível novo de intimidade com o Senhor? Quantos de nós, desde quando nos convertemos, continuamos no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de criança espiritual, que está na base da mamadeira, ou quando não, da chuquinha com hortelã? É hortelã? Para não dar cólica? É. Não cresceu, não desenvolveu, não exerceu, não lapidou o verdadeiro dom que Deus tem em você, e por não ter desejo de se relacionar, o que faz? Fica olhando de longe aqueles que se relacionam, fica olhando de longe aqueles que fazem, fica olhando de longe aqueles que se movem na dependência do Senhor. João foi o primeiro a chegar. Ele podia ter chegado, ter entrado ali, podia ter bradado e clamado alguma coisa. Não, ele apenas enfiou a cabeça, olhou e falou: não vou entrar. Olha para o teu irmão e diga assim: se você faz parte desse grupo que corre, mas não entra, diga: o Espírito Santo te convida hoje. Entra para um nível novo de intimidade, para um nível novo de revelação que Deus tem para você. E eu vou te fazer uma pergunta que está aqui no meu espírito, ó. Qual é o problema que você tem com o Senhor? Qual é o seu medo de assumir compromisso? Porque você quer priorizar os seus sonhos? Porque você quer priorizar as suas vontades? Eu tenho uma boa notícia para te dar hoje: vai continuar frustrado. Porque enquanto você não ajustar a sua vida ao sonho dele, ele não pode fazer o que você quer. Deus não faz o que você quer, Deus faz aquilo que você se submete a obedecer. Conta isso bem baixinho para o teu irmão. Faz uma carinha bonitinha para ele tirar essa cara feia. Fala assim para ele: Deus não faz o que você quer. Fala: Deus faz aquilo que você se submete a obedecer. Alguém pode dar um forte aplauso para ele?
Eu vejo hoje. Eu vejo porque eu estou numa posição diferente da sua. Eu vejo pessoas que têm medo de se relacionar, de se dar a Deus. Porque sabe que você se dá a Ele, você vai morrer. Ai, apóstolo, tá louco, estou cedo para andar na Frederico Zanã ainda. Não é essa a morte. É pegar os seus domingos e sacrificar em favor de outros, é pegar o seu sábado, é pegar as suas noites, é pegar os tempos que você tem de folga e sacrificar as coisas do reino, não mais para você. Eu conheço muitas pessoas, e eu falo isso, essa semana eu coloquei uma imagem no Facebook para demonstrar o meu sentimento. Eu não falo nada, só observo. Tem coisa que não dá para falar mais. Porque se você for falar com pessoas, elas acham que você está implicando com ela. A imaturidade ainda é muito grande. Qual é o seu problema de se envolver com o Senhor totalmente? O que te prende? Que raiz é essa que está prendendo você? Que só existe uma raiz que pode dar fruto para mim e para você, que são raízes do céu. Alguém pode falar amém? Se tiver raiz terrena te segurando hoje, rompa com isso hoje, saia daqui hoje dizendo isso: Senhor, não quero mais. Eu não quero mais ser marcado por aqueles que correm e observam e não se relacionam. Eu não sei o que tem de tão interessante para você, a não ser viver por Senhor. Eu queria dizer uma coisa para você: todos vocês têm dom, mas nem todos nasceram para ser pastor. Então para com essa mania louca que colocaram na nossa cabeça alguns anos atrás, que para a igreja tem que servir, então não tem que ser pastor. Nós temos que ser agente de transformação e de multiplicação, propagar o reino, mas nem todos vão ser aqui. Nem todos vão usar a plataforma. Nem todos terão habilidades para cá. A sua habilidade talvez é pregar na quitanda. A sua habilidade talvez não é nem pregar na quitanda, mas é gemer lá no seu quarto para que outros se quebrantem para ouvir a palavra. Talvez o seu gemido de oração não é nem mais você ficar gemendo lá no seu quarto, é quando você está lá, irmã, batendo na roupa, aquela calça suja dos seus filhos. É você está lá no tanque dizendo: misericórdia, Senhor, não pela calça, mas pelas vidas. A gente não chora mais pelos outros, irmãos. A gente só chora por nós. A gente chora pelas nossas contas, chora por ter que ir no banco pedir empréstimo, a gente chora por um monte de coisa, mas não chora por almas. Se não chora por almas, não priorizou o reino. Fala para o teu irmão: se não chora por almas, não priorizou o reino. Você viu? Estourou na internet essa semana, nos canais de televisão, um nenezinho foi achado no meio do mato. Não sei que estado nosso aqui, do Brasil, e tentaram levar a criança, tentaram reanimá-la no hospital, a criança morreu. Eu estou dizendo para você que é um bebê. E existem muitas pessoas hoje morrendo. E elas careciam que alguém dissesse para ela: Jesus é a única solução da sua vida, aceita Ele agora. Existem pessoas que estão indo com o passaporte carimbado para o inferno, irmão, porque eu e você estamos olhando para o nosso umbigo, estamos correndo, mas chegando na porta. Você até chega perto das pessoas e fala: não, o que eu vou falar? Na verdade, você não deixa o Espírito te usar, porque você quer controlar o Espírito. Você quer que o Espírito se mova e haja do jeito que você quer. Ele é servo, mas não é escravo. Você também não é escravo, você é servo. E, querido, o servo que não serve para servir, não serve para mais nada. Conta isso para o teu irmão. O servo que não serve para servir, engrossa a voz e fala para ele agora: não serve para mais nada. Ah, mas eu estou servindo, correndo aqui. Não interessa esse serviço, se não estiver compromisso com o reino. Deus está falando com misericórdia e com graça comigo, com você hoje. Quantos entendem? Aí, segundo tipo de pessoas, versículo 6, agora é o 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O Pedro chegou, deixa eu ver, entrou, observou, dali a pouquinho ele já. Existem pessoas assim também na igreja. Corre, às vezes dá uma patinada na corrida, chega um pouco mais tarde, mas corre. Elas querem correr. Aí chega, elas querem entrar,
Mas na verdade, se não fluir do jeito que ela quer, para ela também não serve. Isso aí para mim não serviu hoje. E vai embora. O Pedro chega, entra, olha, até desfruta do momento. Mas na verdade não quer ainda estar ali para entender, para compreender o que ele estava vendo. Quantas vezes nós não saímos de casa, oramos lá em casa, Deus, que a gente acha que oração bonita e carinha de misericórdia, Deus vai falar diferente com a gente ora em casa, Deus, olha, estou indo no culto, usa o vaso lá hoje para falar comigo. Aí Deus pega, usa o vaso para falar isso com você hoje. Aí você quer olhar os lençóis ali e não vê a hora que acaba o culto para você vazar. Deus está te chamando hoje para um relacionamento que você nunca teve. Deus está te chamando você hoje para um nível que você jamais imaginou, mas Ele não pode te levar se você não quiser. Ele não podia prender o Pedro lá, senta aqui, Pedro, você vai ficar aqui dentro do sepulcro. Não, ele não podia. A escolha foi do Pedro. E o que mais me dói, quando eu olho para esse texto, é o que está escrito no versículo 10. Você leu em voz alta comigo. Vamos ler o versículo 10 junto? Põe na tela. Repete comigo o que está escrito lá. Mais uma vez, mais alto, por favor. Quantas vezes você veio no culto, Deus falou uma coisa com você como essa, por exemplo, ou como domingo passado você foi embora para casa e tocou sua semana, como se tudo fosse normal. Não deixou a palavra fazer nada. Naturais. São homens naturais. Isso mesmo, apóstolo, fala com eles mesmo. Mulheres naturais. Andam no val da valsa porque querem que Deus satisfaça as suas vontades. Os discípulos foram chamados para entender algo sobrenatural. Eles iriam contemplar coisas que jamais poderiam imaginar. Mas eles viram, chegou, olhou, correu. O outro chegou, entrou, viu tudo ali, aleluia, glória a Deus. E voltaram para onde? Para casa. Quantas vezes você não sai do culto? E não está nem aí se preocupando com a alma. Eu estou tão cheio de... Sai às vezes falando assim, eu estou tão cheio de problema, porque crente não fala problema, fala problema. Estou tão cheio de problema, que o apóstolo fica falando para empregar para os outros, e minhas coisas. Natural. Corre, corre, corre. Mas quando chega a hora de exercer, não se move. Fala para o teu irmão, nessa hora, você não pode ser como Pedro e como João. Se você estiver vivendo como Pedro hoje, eu quero orar por você hoje também. Quero rogar ao Senhor que Ele mova o seu espírito, não o seu coração. Que Ele tire você dessa naturalidade. Que Ele tire você desse raso, ou quando não, desse excesso de pureza que você acha que tem. Porque tem gente que tem excesso de pureza. Acha que é puro demais. E os outros é tudo endemoniado. Endemoniado. Eu sou puro. Cuidado, hein, Pedrão? Cuidado, hein, João? Você está chegando na boca do sepulcro e está vazando, hein? Porque Deus não chama purinho para se relacionar, não. Ele chama uma prostituta. Porque se você olhar para o texto agora, no versículo 11. E a Maria, que não é a mãe, mas é a Madalena, estava chorando fora, junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhes, mulher, por que você está chorando? Escute uma coisa, aqueles que chegam e perseveram, desfrutam de coisas sobrenaturais. O João e o Pedrão chegou, olhou, vazou. O outro entrou, viu os panos, vazou, foi para casa. Quis tomar coca, comer paçoquinha, nhoque. Foi comer, foi saciar a carne. A Maria não. Ela falou, não, tem alguma coisa a mais aqui. Ela se senta ali, aí ela se entrega. Aí ali é primeiro sobrenatural, o anjo se apresenta para ela. Por que você está chorando, mulher? E, irmãos, a declaração dela é clara
Porque ela não queria apenas a solução de um problema. Ela insistia no relacionamento. Finalzinho do versículo 13 diz: por que levaram o meu Senhor? E quando ela chama ele de Senhor, ela chama ele de Adonai. Ela chama ele daquele que dá destino. Ela chama ele aquele que dá direção. Ela chama ele daquele que dá novos caminhos para a vida dela. Ela não chama ele apenas de Yahvé, não chama eles apenas de Deus, não chama ele apenas de Sabaoth, que é do Senhor dos Exércitos, não. Ela chama ele de Adonai. Onde está aquele que mudou a minha história? Eu não posso viver sem ele. Não adianta nada, irmão, aceitar Jesus, descer as águas, batizar no Espírito Santo, depois não relacionar mais. Quantos tem carro aqui, aquela BMW, aquele Lamborghini? Nessas alturas ninguém quer ter mais nada, quer ter jumento mesmo, né? Mas esse carrão que Deus te deu, ou vai te dar, amanhã ainda. Olha lá. Se der muito, dá um para mim também. Olha para cá. Esse carrão que você tem, ele anda sem manutenção? Quando acaba a bateria, você fica empurrando ele para pegar? Ou você chuta as rodas dele e chama o Ricardo lá. Ei, Ricardo, troca a bateria dessa encrenca aqui. Todas as coisas necessitam de manutenção. A nossa vida necessita de manutenção espiritual. Se a gente não dá manutenção, vai na base da gambiarra. Fala para o teu irmão, está na manutenção sua vida ou está na gambiarra? Não, faz uma cara de inspetor, aqueles caras que fazem inspeção em casa, fala para ele, está na gambiarra ou está na manutenção? Pede a resposta dele. Deixa para lá, vai. Porque choras? Por que levaram o meu Senhor? Eu não sei onde puseram. Esse é o terceiro tipo de pessoas. Eles não apenas correm, mas eles na verdade estão focados nos propósitos que Deus tem para a vida deles, e não para as coisas que estão à sua volta. A Maria falou assim, não quero nem saber, tenho louça para lavar, tenho roupa para bater, não interessa, mas onde é que está o meu Senhor? Enquanto eu não achar, eu não sossego. Quantas vezes você já foi orar? Eu fui orar, nós fomos orar, parece que o céuzinho está de bronze, a gente não insiste. Hoje ele não quer nada comigo e vai embora. Ela não. E queridos, o que mais me move é olhar para esse texto aqui no versículo 15 e diz assim, 14, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, versículo 15, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, porque eu vou levar. Eu não quero outra coisa a não ser o meu Senhor, eu quero Ele. E outra coisa, por ela não ter corrido, por ela ter entrado, ter se prostrado em humilhação. Lembra do texto de Tiago, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Ela ficou ali, e cadê o Pedro e o João? Estava em casa tomando coca. E ela está ali chorando, eu quero entender isso, Senhor. Quem que se apresenta para ela? Quem? Jesus. Pela lógica, o primeiro a ver Jesus deveria ser o João. É o João, quando Jesus aceita, você devia ser. Parecia gato, você viu crente gato? O João, ele queria um lugarzinho para escorar a cabeça, pela lógica. Fala comigo, pela lógica. Deus não trabalha com lógica. Deus não tem filho predileto. Deus tem filho dedicado. Faz uma cara de profeta, engrossa a voz e fala com violência para o teu irmão. Deus não tem filho predileto. Fala, ele só tem filho dedicado. Enquanto o João e o Pedro amado correu, a Maria ficou ali. Quem viu Jesus pela primeira vez? Maria. Você está se contentando com o quê? Com a experiência que os outros têm e conta para você? Ou você está se contentando com as experiências que você tem porque você o busca incessantemente? Você se move porque os outros contam que Deus faz, ou você diz, Ele faz porque fez aqui?
Maria viu Jesus. E mais ainda, quero que você entenda quando o Senhor se apresenta diante de Moisés e da irmã dele que blasfema contra ele, e ele fala, opa, quer falar de alguém? Fala, mas desse não, porque esse eu conheço face a face, eu conheço ele pelo nome. Os rabiscos judaicos dizem, no versículo 16, que quando disse-lhe Jesus, Maria, ele não chamou Maria como se eu estivesse chamando Giane, como se eu estivesse chamando Meire, como se eu estivesse chamando Tassiana, como se eu estivesse chamando Micaela. Não! Ele chamou um significado que só ela sabia. Por isso que na hora ela disse, Rabone. Isso significa relacionamento. E eu vou te perguntar uma coisa. Quando você entra no mundo espiritual para orar, dizendo, Satanás, você não toca aqui, você não toca ali, você não toca lá, Satanás olha para a sua oração e fala o quê? Quem é esse louco aí? Ou ele fala, eis um marcado, eis um separado, uma separada que o Senhor conhece por nome, porque aí ele levanta no trono e diz, epa, esse é o Paulo. Eu vou contar até 3, você fala o seu nome. Esse é o... Ele pode fazer isso? Quando ele fala isso, é porque Maria queria um relacionamento com ele. E ela não fica ali, viu, irmão, chorando, só ali, mergulhada no esplendor. Ai, aleluia. Bota a mão na minha cabeça, Jesus, ora de novo, quero ser cheia. Não. Jesus olha para ela e fala assim para ela, vai agora. Você já entendeu que eu sou em você, agora vai. E cumpre o seu papel. Volta para casa, lava a louça. Não. Versículo de número 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai aos seus irmãos. Vai lá para eles, e diz-lhes para ele que eu subo para o Pai, mas que eu sou Pai deles. Diga para eles que eu sou o Pai deles e o Pai de vocês, e diga que eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus. Ou seja, Maria, para de ficar encantada com aquilo que você viu, para de ficar encantada com aquilo que você recebeu, e vai exercer o que você tem nas mãos. Te pergunto, vou te perguntar o que ele perguntou para mim e eu tive que responder. Se é João, se é Pedro ou se é Maria? Que nível nós estamos? É culto atrás de culto, o Pai falando para nós aqui, vamos sair, busca a nuvem, anda na nuvem, vai cuidar dos feridos, vai cuidar. Deus falou conosco no último domingo, e hoje, quando a revelação, o esplendor vem, onde é que Ele nos encontra? Onde que Ele te encontra agora? Aproveita e faz que essa, olha para esse irmão que está com essa cara enrame, como é que fala quando o olhinho está querendo chorar? Lacrimejando. Esses são tudo inteligentes. Dá uma olhadinha para esse irmão que está com vontade de chorar, mas ele está se achando muito forte. Fala assim para ele, onde é que você está? Fala, se é João? Se é Pedrão? Ou se é Maria? Onde ele me encontra? Em casa? Vou lá contando para os meus irmãos, eu vi ele. Ele falou comigo. Ele falou que é o nosso Deus. Ele falou que Ele é o nosso Pai. Eu vi Ele. E porque ela foi contar. E eles ficaram incrédulos. Você vai ler isso depois na sua casa. Jesus se apresenta no meio deles. Se você for exercer o que Ele mandou você fazer, se são incrédulos ou não são, não interessa. Uma hora ou outra Ele vai se apresentar lá e falar assim, o que foi? Eu sou Jesus. Você não acreditou que aquela Maria contou? Pois bem, eu estou aqui. E se tiver alguns mais incrédulos ainda, como o Tomé, só acredito vendo, ele fala, pode ver, está aqui. Coloca o dedinho, vem aqui, vê se passa o dedo. Se nós fizermos o que nós temos que fazer, o resto é com Ele. Fala para o teu irmão, o seu papel é obedecer. Fala para ele fazer com Ele. É Ele que faz. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente querendo fazer e pouquíssimas querendo obedecer. Por quê?
Irmão, sabe quando eu corro de gente? Quando as pessoas se apresentam e falam assim, porque eu faço, porque eu sou. Eu falei, não faz nada. Quando fala que é e quando fala que faz, é porque não faz nada, porque não depende de Deus. Os que dependem de Deus não gostam nem de se apresentar. Ah, misericórdia. Só pela misericórdia. Não, eu não sou capaz de fazer nada. Quem é chamado, irmão, não anseia lugar. Quem é chamado é que nem o Saul na época que se escondeu atrás das malas. Se esconde. Ah, fiquei sabendo que você tem um baita de um dom. Ai, meu Deus, falaram para ele. O chamado não fica. Eu oro, balangando bandeira. Para acabar o culto, para arrebentar o culto, vai. Sai daqui, bandeira. Eu oro por Jerusalém, eu oro. Quem faz não balança a bandeira, irmão. Quem faz não aparece. Quem faz diminui. Quem faz se esconde. Fala para o teu irmão, quem faz se esconde. Porque procura o lugar da habitação. Te pergunto, onde é que você está hoje? Pedro, João ou Maria? Tem alguém macho? Se for mulher, o que eu falo? Fêmea? Tem alguém fêmea suficiente para dizer, eu sou João, quero mudar hoje. Se tiver, vem aqui. João. Se tiver João hoje que tem coragem de dizer, eu sou João, vem aqui na frente que nós vamos orar. Você só vai me expor? Não, vou chamar os Pedro já já. E as Maria? Também. Tem algum João aqui? Olha. Legal. Boa. Não tem ninguém mesmo. Vamos embora. Tem mais João? Dá uma olhadinha para o irmão e fala assim, João. Eu vou falar por mim, eu sei que tem mais João. Mas aleluia. Eu não posso obrigar ninguém, né, irmão? Depois do João, onde é que estão os Pedro? Os Pedro fica atrás do João. Você é João? Vem aqui. O João aqui. Quem mais é João? Vocês três? Também é João? João. João. Pedro? João? Aqui na frente, assim. A primeira meia-lua. Os Pedro aqui. Os Pedro faz uma linha. Faz uma linha, que as Maria vão vir também. O João Boanerges. Filho do trovão. Né? Depois ficou manso. Agora o Pedro sempre foi Pedro. E eu sempre falo assim, de vez em quando, seu João, eu falo sempre assim, que quando tem algum teimoso perto de mim, eu chamo de Pedro. Porque o Pedro era teimoso. Jesus falou assim para o Pedro, Pedro, você nunca mais vai ser pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. Sim, senhor. Ai, aleluia. Chorou, orou em mim, deu umas espadadas lá. Mas daí a pouco Jesus vaza, vai para a cruz, some. O que o Pedro faz? Chega um dia, habilidade na água, fala para a negada, vou pescar, vai pescar, e vai pescar pelado ainda. Quando Jesus realiza o segundo milagre da pesca, o Pedro está nadando pelado, prova disso que quando Jesus fala, ele vê que é Pedro, ele pula na água, porque estava pelado, irmão, revoltado. Pedro é pavio curto, Pedro anda na força do braço, por isso que ele não quis ficar lá dentro. Não está mais aí mesmo, aleluia, né? Tipo assim, será que é tudo verdade mesmo? Seus Pedro. Os Pedro pode chegar mais perto assim. As Maria estão aí? Se você não é João, se você não é Pedro, se você não é Maria, você é o quê? Nossa, eu estou perturbado agora. Estou tentando achar um personagem. Eu sou anjo. Eu sou o anjo que ficou no sepulcro. Sabia disso, não. Eu sou o anjo. Não, eu sou Jesus. Nessa peça eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Se você não é o Pedro, se você não é o João, se você não é a Maria, você é quem?
Eu sou a ovelhinha. Amém? Nós vamos orar sério hoje. E você, Maria, não fica se achando também não, viu? Tá aí, sou Maria. Nós vamos orar. Pedir que o Senhor tire-nos da posição de João, que o Senhor tire-nos da posição de Pedro, e que o Senhor nos enrijeça cada vez mais para sermos Maria. Que a gente cumpra o nosso chamado, que a gente cumpra a nossa vocação. Amém? Os Pedro e os João, abre a mão assim, fecha os olhos. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra de confronto sobre nós. Porque nós não podemos viver mais no estágio que nós estamos, Senhor. E todas as vezes, Pai, que o Senhor fala assim conosco, o Senhor diz sempre no meu espírito que se está falando assim, é porque o Senhor não nos deseja ver assim. O Senhor não nos sonhou assim. O Senhor nos sonhou relacionados, envolvidos com o Senhor, não segundo aquilo que nós queremos, não colocando condições para o Senhor, mas na verdade dizendo: Senhor, eis-me aqui como servo, eis-me aqui como serva para fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Pai, há homens e mulheres aqui que, ouvindo essa palavra, estão dizendo no seu espírito: eu aceito essa palavra e reconheço que sou João, aceito que muitas vezes eu chego, eu olho, mas não me relaciono. Há alguns que dizem: Senhor, eu sou Pedro, eu chego, eu olho, eu até entro, mas na verdade o meu compromisso não está firmado. Pai, em nome de Jesus, eles estão confessando e reconhecendo, então eu te peço, Pai, muda o cenário, muda a história, muda o tempo na vida desses homens e dessas mulheres, e os leve, Senhor, a um nível novo de revelação, de entendimento e de busca ao Senhor todos os dias. Pai, em nome de Jesus, que eles não andem mais, Pai, segundo a força dos seus desejos, mas andem, Pai, segundo a direção e o governo do Teu Espírito. Em nome de Jesus, leve-os, Pai, a níveis novos de relacionamentos, assim como Maria desfrutou de uma visão tremenda, de uma experiência inesgotável, Senhor. O Senhor a visitou, o Senhor a chamou pelo nome, o nome que só ela sabia, porque existia relacionamento, Senhor. Em nome de Jesus, mostra, Pai, se revela a eles. Eu te peço nessa manhã, se revela a cada um desses homens e mulheres todos os dias. Eles são valorosos, eles são preciosos, eles têm habilidades para irem, anunciarem aquilo que o Senhor os tem comissionado, para que o Senhor execute a obra. Senhor, em nome de Jesus os abençoe, em nome de Jesus os marque, em nome de Jesus os cele, em nome de Jesus os transforme, e por que não, Espírito Santo, se apodere deles, 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 em nome de Jesus. Senhor, eu como autoridade dessa casa de oração, eu reprovo toda naturalidade, toda carnalidade, toda coisa simples que nós criamos no mundo espiritual. Chega, Senhor, de nos conformarmos daquilo que é lógico, daquilo que é óbvio. O Senhor se move no sobrenatural, o Senhor se move com experiências incontáveis, em nome de Jesus. Por isso dê a eles, dê a elas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que se dizem que entendem que são as Marias, que estão plenamente, Pai, entendendo o seu propósito. Senhor, não nos permita ser distraídos, não nos permita nos conformarmos, não nos permita, Senhor, vivermos apenas dizendo: Senhor, eu estou cheio e acabou. Não, nós queremos ir, nós queremos executar, nós não queremos marcar a nossa vida porque corremos, mas não chegamos no alvo. Em nome de Jesus, que essa casa de oração hoje seja movida pelo Senhor, tocada e transformada. Que esta casa viva um novo ciclo, que haja, Pai, no coração desses homens e dessas mulheres paixão, paixão por Ti e paixão pelas almas. Pai, que eles comecem a chorar pelas pessoas, e quando eles verem os mendigos, quando eles verem as prostitutas, quando eles verem, Pai, as ambulâncias, os SAMUs, os bombeiros se movendo, a boca deles começa a dizer: Senhor, misericórdia para essa vida, dê, Pai, oportunidade para essa pessoa Te ouvir. Pai, quando o Senhor dirigir a eles, dizendo a eles: vai, fala do meu amor, eles não questionem mais: será que é o Senhor? Eles não questionem mais: o que eu vou falar, Senhor? Senhor, eles vão se mover no Espírito agora,
eles vão se mover no Espírito agora. Coloque as mãos no seu coração assim, feche os olhos. Se for necessário chorar, chora mesmo. Mas se for preciso, Espírito Santo, comece a derramar uma unção tão fresca sobre eles. Encha eles o teu Espírito. E os que já são selados, sejam renovados. E os que ainda não são, sejam tocados agora pelo teu Espírito. Oh! Tira, Pai, toda a falsificação que há em nós. Tira, Senhor, tudo que é falso que há em nós. E coloca, Senhor, o verdadeiro em nome de Jesus. Ore, isso mesmo, ore. Levante seu clamor, aumente a sua voz, não tenha medo, não tenha medo. Oh.